Povo meu, desculpa o barulho, mas vamos falar de Campeonato Brasileiro, até porque se voltou da data FIFA. Eu vou deixar um recado no Instagram, eu vou deixar uma leitura melhor sobre seleção brasileira, que perdeu para o Japão, tinha goleado a Coreia do Sul, mas enfim, vou deixar no Instagram aí uma resenha melhor, muito mais detalhada sobre seleção brasileira. Quem sabe, deixa eu tentar te explicar, para dizer para vocês os passos dessa seleção de Carlo Ancelotti. Voltamos da data FIFA, ok? E o jogo que eu vi ontem não foi a vitória boa do Flamengo por 3-0 no Botafogo, líder do campeonato, ou vice-líder Palmeiras batendo o Bragantino por 5-0, a vitória do Mirassol, não. Eu voltei vendo o meu clube de coração, o Vasco, e o Vasco ganhando do Fortaleza 2-0, gols de Ryan aos 49 do primeiro tempo e David aos 37 do segundo. Um jogo muito pegado, o Vasco teve um a menos, o Moura jogando muito bem de volante, estava bem, foi expulso, muita confusão no final do jogo. Kusevich foi expulso, parecia que teve no final do jogo cartão para o Vitor Luiz, mas foi para um outro jogador do Fortaleza. Enfim, eu não fiz nada, muito tempo sem fazer um SofaScore. Vou deixar para Libertadores e para a Copa do Brasil os números muito mais importantes, mas muita confusão, porém o Vasco venceu a sua partida. E agora o Vasco está a 9 pontos de dizer: estou livre da zona do rebaixamento, ou seja, 3 vitórias, e posso pleitear ali uma pré-Libertadores, uma arrancada para uma vaga direta, não sei, muito difícil, mas principalmente pensar no Fluminense, que se eu não me engano joga hoje, mediante a Copa do Brasil. O Vasco, que ontem jogou sem Paulo Henrique voltando da seleção, o Piton saiu lesionado, entrou finalmente o Vitor Luiz, que eu estava querendo entender porque não jogava, né? Quando era para ser time titular sempre, então o Puma jogava ali na lateral esquerda. O Puma também teve uma data FIFA muito importante pelo Uruguai. Então o Diniz deu uma moral ao Vitor Luiz, e a defesa do Vasco foi muito bem. Vitor Cuesta, o Tietê jogando de lateral direito, iniciando, porque o Puma estava no banco, o Paulo Henrique ainda estava voltando, né, da seleção. A viagem do Paulo Henrique era muito mais longa. Tietê jogando muito bem de lateral e de volante. Barros jogando muito bem. E o Léo Jardim, o Alconcu, o melhor da partida, apesar do gol do David, apesar do gol do Ryan. Léo Jardim, muito bom goleiro, um dos candidatos ainda a uma Copa do Mundo, né? Falar só mais um detalhe do Diniz. Ontem, Andrés Gomes, Ryan e Nuno. E o Ryan só fez um gol quando veio um a menos e teve que recuar o Nuno. O Ryan jogar ali com o Andrés Gomes, porque o Moura saiu, o Coutinho e o Nuno recuaram um pouquinho mais, e saiu o gol do Ryan não com um centroavante nem um ponta direita, um ponta muito mais pela esquerda, né? Então acabou prejudicando o que o Diniz pensava para o Vasco com a entrada do André na vaga do Verratti. O Verratti, que não entrou ontem, pode perder a sua vaga, mas é muito importante entender: quando o Verratti voltar, mesmo ele disputando vaga agora, ele ainda é o chefe da companhia. Não é o Coutinho, não é o Ryan, não é o Nuno, não é o David, não é o Andrés Gomes. É ele, o matador, o mais propício a fazer gol, mesmo na fase muito ruim, é o Verratti, ainda mais se pensando em Copa Betano do Brasil. Na questão do Campeonato Brasileirão Betano, dá muito mais para se rodar.
É como eu falei, falta 9 pontos para não cair. E aí você fica rodando ali o time e ainda pensando numa pré-Libertadores, o G6 virar G7, G8, G9, G caramba, A4. Sou cristão, né? Então, muita coisa pode acontecer e o Diniz vai rodar o time até encontrar o time ideal para encarar o Fluminense, ok? Nota sobre o Fortaleza, que está em 18º com 24 pontos. Acho que estamos na 28ª rodada e o Fortaleza precisa de 21 pontos, né, dos próximos 10, dos próximos 30. Tá muito difícil. Saiu o Vojvoda, entrou Renato Paiva, não deu muito certo. Agora tem o Palermo, um outro argentino muito conhecido, né? Acho que foi o Palermo da dupla com o Palácio lá no Boca Juniors. Não sei se é muito bom treinador, não sei se vai dar muita boa liga no Fortaleza. Porém, ele pode sim tentar surpreender ali, quem sabe com 39, 40 pontos não cair. Nota boa pro Tigre do Ceará, né? O Lion do Ceará, Leão, né? Leão do Timbu. O Moisés, depois de muito tempo, voltou a jogar. Ele que é ídolo com o Iago Pikachu, com o Thiago Galhardo, que já não está mais no Fortaleza há um bom tempo, com o Davidson, que é muito discutido, deu muito espertalhão ontem, foi falado de novo. Então, a nota é a volta do Moisés se recuperando de uma grave lesão 5 meses depois. Se vai conseguir render, eu não sei. Só sei que o Moisés já chega muito numa pedreira, perdendo para o Vasco, e tendo agora uma sequência ainda de 10 jogos para tentar fazer 20, 21, 22 pontos e não cair. Tá muito difícil para Fortaleza, como tá difícil para Sport, como tá difícil para outros clubes, né? Os clubes que estão mais lá na parte de baixo da tabela. Então, o time do Palermo vai ter que dar um jeito melhor para se sobressair muito bem, ou pelo menos aliviado, e tentar não cair para a segunda divisão. Até porque o Ceará pode não cair. Se o Fortaleza cair, vai ter toda aquela gozação, aquela zoação do clássico vovô. Então, Fortaleza, muito cuidado, muita paciência, tranquilidade na hora de tentar matar os seus jogos. O Vascaíno, não sei como é que o Vasco sofre muito com isso, com pressão. Fortaleza é muito grande em casa, no Castelão. Quem sabe não consiga sair dessa situação e conseguir sair da zona do rebaixamento. Ainda não foi rebaixado, tem 10 jogos, tudo pode acontecer. E pro Vasco também, mas o Vasco é aquilo, pensando em Copa do Brasil, rodar o time, rodar o elenco, recuperar o Verratti, o Vitor Luiz voltar a entrar, o Hugo Moura voltar a jogar de volante com o Tietê, e com o Barros, com o Cocão, o Cuesta e o Robert Renan se entrosarem, o Paulo Henrique muito bem, o Puma quando entrar muito bem. Aí o Vasco vai ter um norte, principalmente para a milionária Copa do Brasil, mas também para pensar se consegue uma vaga ali de pré-Libertadores ou de Sul-Americana, no mínimo. Valeu, galera. Parabéns, Vascão. Time aqui do criador de conteúdo ganhou de 2-0 do Fortaleza. Fui.